assim que o evento for encerrado. E esse evento, a Mariana acabou de começar a gravação, então a partir de agora já está valendo a gravação. Então, o tema de hoje, a migração em redes de alta velocidade. Eu vou passar agora a palavra para a Simone, que já está apresentando. Assim que ela terminar, essa apresentação tem uma duração de mais ou menos, uma estimativa, né, de mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, mas ela vai começar então a primeira parte. Simone, estou tirando o seu mute, fica à vontade para se apresentar e para iniciar. Não, eu não consigo tirar o seu mute, você mesmo tem que tirar o seu mute. Perfeito. Bem, Richard, muito obrigada. Gostaria primeiramente de dar bom dia a todos, eu agradeço pela presença e pelo tempo de vocês. Meu nome é Simone Vieira, eu sou gerente técnica da Conscope, responsável pela região de Cala, da América Latina. E hoje nós vamos iniciar aí mais um update tecnológico em conjunto com a Fluke, onde nós vamos abordar os principais temas em relação à migração para alta velocidade em ambientes críticos. Bem, na nossa agenda de hoje, nós vamos visualizar um pouco das tendências, os principais fatores que estão impulsionando essa migração, os desafios que essas migrações trazem e como a Conscope conseguirá ajudar aí os nossos clientes a passarem por essa mudança. Ao final também do update, o chat, no caso, para perguntas, está aberto, vocês podem realizar as perguntas via o chat, e ao final do nosso update, nós ficaremos à disposição para responder. Bem, então, a principal pergunta que a gente encontra hoje, né, é em qual infraestrutura eu devo investir para suportar as necessidades atuais e futuras. Esse é o principal dilema. Até porque hoje nós temos muitas opções disponíveis. Não é simplesmente cobre e fibra. Hoje nós temos cobre categoria 6, 6A, 7, 7A, até 8. Nós temos providers de fibra multimodo, monomodo, no caso multimodo, diversas opções entre o M3, o M4, o M5, relações a Fibre Channel, métodos de polaridade, enfim, nunca acho que teve tantas opções disponíveis para se escolher a infraestrutura de cabeamento como existe hoje. E, a princípio, isso pode gerar uma sensação de liberdade, tanto nos nossos projetos quanto para os nossos clientes. A questão de, nossa, hoje tem tantas opções, mas no final do dia essa liberdade acaba trazendo alguma sensação também de dúvida. Mas com tantas opções, qual que é a melhor para o meu ambiente? Isso que é o tema que a gente vai abordar hoje. Esses dados aqui são bem interessantes, foram retirados de um relatório da Cisco, Visual Network Indexing, onde eles fazem um estudo dos últimos 5 anos, na verdade, entre 5 anos, A gente está falando aí de 2014 a 2019, onde a gente vê aí um aumento, 8 vezes dados móveis, vídeo IP, internet e, consequentemente, a largura de banda que precisa se aumentar. Então, acho que o principal cenário aí que a gente tem observado é as pessoas hoje em dia estão utilizando muito mais os seus dispositivos móveis. Desde 2016, a gente já entrou na casa dos zettabytes de transmissões de dados de tráfegos globais, sendo que mais da metade desses dados são originários de dispositivos não fixos, ou seja, dispositivos móveis. Outro ponto que a gente tem observado bastante é a questão dos dados na cloud. Nós, tipicamente, temos três formatos de centro de dados, 3 formatos de data centers, do tipo Enterprise, Colocation e Cloud. E muitas empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, elas já estão nascendo na nuvem. E quando a gente fala de nuvem, a gente está falando muito também da parte de virtualização, de você se digitalizar. Então, até nos últimos eventos que nós participamos, até com o Gartner,
foi mostrado que se sua empresa não se tornar digital, ela está fora do mercado, né? Então, até o público-alvo desses novos clientes, eles já estão, vamos dizer aí, na rede, né? Então, se a gente for olhar ali, tem essa tendência de crescimento, né, nesses 5 anos, onde a gente tem um aumento exponencial dos dados. E se a gente for analisar até por região, até quem tiver interesse nesse relatório, a gente consegue compartilhar um relatório público. Tá? Então, se a gente for analisar a nossa região, que aqui é a América Latina, a gente tem um crescimento esperado de 59%. Tá? Então, é um crescimento bem expressivo, tá? Considerando até a venda aí do 5G, Big Data, entre outros. E o que está impulsionando, né, essa quantidade de dados? Bem, a gente sabe, né? Hoje em dia a gente tem empresas que já nasceram 100% baseadas em aplicativos, como o Uber, né? Entre outros. Então, aqui a gente tem até esse relatório que é do Gartner, que cerca de 75 bilhões de dispositivos estarão conectados na rede até 2020. Mas o que mais me chama a atenção, né, nesses dados é que desde 2008 o número de dispositivos já excedia o número de pessoas na Terra, né? Então, isso aí é um número bem impressionante, né? E o que todos esses dispositivos eles trazem? Tá? O que eles exigem? O que eles exigem é o que? A baixa latência. Tá? Então, o que a gente tem visualizado nos cenários dos grandes data centers, né? Se a gente for visualizar aí os data centers de hyperscale, como a Amazon, entre outros, eles estão diminuindo o tamanho dos data centers, porém aumentando a quantidade para se chegar à edge, à borda, né? Porque quanto mais próximo do usuário, menos é aquela latência. Tá? Já foi comprovado que se o usuário, ao realizar a compra, ele dá um clique lá, comprar imediatamente, e por algum motivo falha nessa transação, ele dificilmente daqui 1 hora, 2 horas vai voltar e comprar o mesmo item. Né? Então, você ter uma latência mínima que seja, isso já pode gerar um grande impacto no seu negócio. Aqui nós temos alguns exemplos, né, só para vocês terem uma ideia, acho que alguns de vocês já ouviram falar do jogo de realidade virtual, né? Só para vocês terem uma ideia, é uma aplicação de jogo, onde, se a gente for comparar, o nosso piscar de olhos leva em média 150 milissegundos. Né? Questões de realidade virtual, o jogo ele exige em média 7. Então, realmente, essa questão da latência é um ponto-chave em relação à rede. Tá? E como isso influencia no nosso dia a dia? Simone, o que isso tem a ver com a nossa infraestrutura? Bem, a infraestrutura é a parte-chave, tá? Para a gente diminuir ao máximo esse tempo de latência. Acho que muitos de vocês aqui já visualizaram esse tipo de topologia, né, alguma vez aí, ao longo da carreira, onde tipicamente nós tínhamos os sorteadores de core, suítes de aggregation e a parte de borda, né? E os servidores, né, storage de servidores sendo conectados. Cerca de 70% a 80% do tráfego geralmente é de storage de servidor, storage de servidor, storage de servidor. E esses dados, eles tipicamente tinham que fazer o quê? Ir de norte a sul. Porque do storage para a parte de borda, aggregation, tipicamente ia para o core, e aí sim ia para o servidor, storage de servidor. Esse tempo de norte a sul se gerava uma latência, né? Um tempo maior. Então decidiram, falaram assim, por que a gente não tira a parte de aggregation, conecta os switches de borda diretamente no core e cria-se uma topologia leaf-spine. O spine é leaf, né, no caso. Onde o leaf seria as bordas e o spine o core. Com essa topologia e tudo conectado com tudo, não só fisicamente, como também virtualmente, você tem a transmissão de dados em leste a oeste, diminuindo bastante aí o seu tempo de transmissão de dados e recebimento, no caso, a latência. Tá? Aqui um outro ponto de vantagem é que na topologia tradicional, né, não a leaf-spine, a tree network, você trabalhava-se com redundância. Então, por exemplo, se um switch de core seu caísse, o outro automaticamente assumia. Mas
isso gerava o quê? Um desafio muito maior na rede, né? Se gerava um alarme muito grande. Aí, muitas vezes acabava impactando até o seu desempenho, né? O seu negócio. Quantas vezes a gente já teve alguns feedbacks de clientes que falaram, não, exatamente, a gente tem a redundância, mas quando precisou, deu alguma falha. Então, esse era um ponto de muita atenção. Com esse novo modelo do Leaf Spine, pouco importa se um switch meu de core falha. Por quê? Eu tenho diversas redundâncias físicas e virtuais. Então, se um deles acaba tendo alguma falha, sim, vai se gerar um red flag, né? Mas não vai ser algo assim que vai impactar imediatamente no meu negócio. Tá? Então, também traz um maior nível de segurança. Então, como que ficaria, né? A parte do spine, como ficaria em relação a velocidades? A gente começa a entrar um pouco mais no nosso mundo. Hoje, na parte de spine, a gente está vendo muitos clientes migrando aí para 40, 100 gigas. Tá? Já estão rodando 40, 100 gigas. Onde a gente tem ali uma QSFP, um BiDi, né? Vale lembrar que o QSFP é Quad Small Factor Plug, onde se utiliza tipicamente conectores em MPO, ou BiDi, que é uma tecnologia que foi originada pela Cisco, porém hoje está aberta ao mercado, onde se utiliza 2 pares, né, em multimodo para 40 gigas. Então, no caso, na parte do Spine, 40 ou 100 gigas, e na parte de Leaf, 10 e 25. O que a gente também tem notado muito no mercado é o nascimento já dessas portas nos novos projetos em 25 gigas. Tá? Então, se a gente for olhar aqui até nesse gráfico, a gente vai ver que teve um boom do 40 gigas, tá? Em 2016 até 2017, a gente via muito pushing por parte dos fabricantes de ativo em relação a 40 gigas, tá? 40 gigas tanto em MPO quanto em LC, né? Como eu disse, não vai dar, e você com um par de fibras já consegue transmitir e receber 40 gigas em multimodo. Porém, o que a gente tem analisado é, já existe a necessidade dos 100 gigas. Aqui no Brasil, nós já temos alguns data centers rodando em 100 gigas internamente, onde os fabricantes dos ativos já estão dando um pushing assim. Você vai fazer uma aquisição de uma porta 10 gigas de uma SFP, já se começa com 25. Tá? Questões de custos está muito similar. Então, hoje já não tem um custo-benefício você começar com 10 gigas, você já está começando com 25. Do 25, esse hardware já é compatível para o 50, e 50, a tendência é que já tenha ali um pulo para os 100 gigas. Né? Não tem sentido em 25, depois 40 e depois 100. Né? E sendo bem sincera, a gente também já tem estudos em desenvolvimento, quem tem interesse, né? Tem aí alguns sites que a gente, se procurar pela nomenclatura QSFP dado, já tem os desenvolvimentos para 200 e 400 gigas. Tá? Nossa, Simone, é muita coisa. Não é. Nos últimos 3 anos, a gente viu uma movimentação muito forte de 40 para 100 gigas. Então, quais são as principais aí, os desafios? Né? Quando a gente aumenta a velocidade, a gente também diminui a perda máxima. Né? A gente está falando aí para link de 40 a 100 gigas, 1.5 dB de perda como máximo. Número de conexões, a gente também tem que se atentar. E a questão também das conectividades, claro, né? MPO, LC, multimodo, monomodo. Então, a nossa ideia é fazer essa migração de uma forma mais simples, tá? De algumas formas. Tem alguns cenários que o cliente já tem a infraestrutura instalada e ele vai migrar para 40 gigas ou 100 gigas. Nesse cenário, a gente faz um estudo analisando o que eles já utilizam hoje e o que precisa alterar somente para suportar esse update. E no caso, se é um projeto 100% novo, tá? Acho que isso que é importante levar em consideração. Aqui é um pouco do que a gente comentou, né? Do roadmap. Esse material, depois a gente vai compartilhar com vocês. Até os 10 gigas, a gente tinha o domínio de cobre, né? 10 gigas em diante, a gente teve o domínio de fibra. E
para 10 GB, a gente precisava de quantas fibras para transmitir e receber? 2 fibras, né? Uma para transmitir, outra para receber. 1 GB, a mesma coisa. 40 GB, tipicamente em transmissões paralelas, a gente precisa de 8 fibras, né? 4 para transmitir e 4 para receber. Em 100 GB, como é que fica, Simone? Bem, a conta continua a mesma, né? 10 para transmitir, 10 para receber. Imagina isso para 200 e 400 GB, como ficaria desafiador gerenciar a rede. Né? Foi devido a essa demanda que a gente desenvolveu uma aliança que se chama SWDM, que é Short Wavelength Demultiplexing. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do DWDM, do CWDM. E a ideia é você ter o quê? A multiplexação na fibra multimodo. Tá? Por que isso não existia antes, Simone? Primeiro porque antes não se existia essa demanda de uma velocidade, uma largura de banda tão alta. E segundo, que até a fibra M4, ela trabalha muito bem na janela de 850. Porém, quando a gente foi fazer os testes nos diferentes comprimentos de onda, o desempenho já não foi o suficiente, né, para suportar uma multiplexação. Então, foi desenvolvida uma nova fibra, tá? Com os que nós desenvolvemos uma nova fibra que se chama OM5, tá? E essa fibra, ela consegue suportar nesses 4 canais, né, 850, 880, 910, 940, 25 gigas cada comprimento de onda. Então, imagina, para 100 gigas, a gente ia precisar de quantas fibras? Né? 20, 10 para transmitir e 10 para receber. Imagina você conseguir suportar 100 gigas em um par de fibra. É isso que a OM5 consegue proporcionar. Tá? E até para aplicações como BiDi e até aplicações que utilizam multiplexação, a M5 ela tem uma vantagem em relação ao desempenho. Tá? E a M5 sim foi desenvolvida pela Conscope, mas é algo hoje padrão, tá? Não é algo proprietário Conscope. Isso já foi incluso em questões de norma. Então, por exemplo, aqui em tecnologias, por exemplo, 40 GB BiDi, tipicamente a M4 a gente consegue suportar até 150 metros. Com a M5, 210 metros. E a gente sabe que quando a gente está na dúvida em relação ao multimodo e monomodo, o que acaba sendo crucial é a distância, né? Às vezes fala, putz, a distância não é o suficiente, vou precisaria para monomodo. Mas com, às vezes, essa distinção aí de desempenho e performance, a gente consegue distâncias maiores e continuar suportando com multimodo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, o M5 já em junho de 2016 né, já foi ali adicionada pela 942, tá, que é de data center. A 568-3D também já está definindo a M5 como recomendado mínimo o M4. E para questões também de Fibre Channel já está sendo reconhecido, já é reconhecido. Né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia é muito importante nos projetos a gente se atentar à interface que está sendo utilizada. Tá? Então, por exemplo, CSR, né, lá no modelo do transceiver, é short reach, então, no caso, multimodo. Tá? SR4 utiliza 4 canais, 8 fibras. Então, em todos os novos projetos, a nossa recomendação é trabalhe com a equipe de redes, porque não vai ser mais simplesmente amanhã vai chegar um equipamento, a gente precisa da infraestrutura pronta. Dependendo da velocidade do equipamento, isso vai definir os conectores, no caso, e o tipo de fibra. Tá? Aqui são só alguns exemplos, né, que nós conseguimos alcançar com a M5, 100 GB até 450 metros. Tá? Então, isso também é um feito aí que é muito importante. E os tipos de conectores que é também, claro, que entra na discussão, né? Tipicamente, nós temos conectores de 12 fibras, esses conectam os módulos. Porém, hoje existem mais 2 tipos de conectores. O de 8 fibras, que nós recomendamos somente para a porta de equipamento, tá? Então, você tem uma porta em 40 GB que tem interface MPO, nós recomendamos esse tipo de cordão, que é com 8 fibras, porque aí você aproveita 100%.
Porém, para interligação de módulos, o de 12, não faz sentido você ter, por exemplo, 3 de 8, né? São 3 cabos, 3 pontos de falha, ocupa maior espaço na calha. E o que a gente percebeu é que a maioria dos nossos clientes estavam utilizando sempre o quê? Dois trunk cables de 12. Sempre 2 de 12. Então, por que não desenvolver um trunk cable com 24 fibras? Então, esse conector de 24 fibras, a gente conseguiu diminuir ainda mais a perda máxima. A gente está falando de 0,3, tá? dBs. Sendo que o tradicional era 0,35. E também ocupa menos espaço na calha. Então, você tem maior desempenho, ocupa menos espaço, e você tem ali somente um ponto de conexão em relação à limpeza e a questões da velocidade da implementação. Então, aqui é um exemplo de como ficaria o link. Né? No caso, com 24, você suportaria desde 1 GB até 100 GB ali, sem nenhum problema. Se forem um M5, a gente está falando, cada parzinho ali ser 100 GB, então o módulo suportaria 1.200 GB. É uma infraestrutura que eu falo, o trunk cable é um investimento que vai ficar por mais tempo lá, né? Você vai ter um retorno muito grande, porque é a última coisa que você vai trocar. E é o que daria mais trabalho também para você manejar, né? Por isso que é sempre importante. E a gente também desenvolveu as novas bandejas com uma densidade maior. Toda a nossa linha SystemX, vale lembrar que é compatível com a solução de inteligência em vídeo. Essas novas bandejas, né, elas são compatíveis também com os módulos anteriores, né? Então com os nossos cassettes, os footprints são os mesmos. O que a gente melhorou foi o quê? A porta na frontal, que agora é 180 graus abertura, e você consegue puxar os módulos de forma separadas. E a entrada na parte traseira, a gente colocou na lateral o quê? Para respeitar o raio de curvatura na fibra, que é muito importante. Tá? 2 pontos muito importantes, raio de curvatura e limpeza. Aqui é só uma foto, né? Com essa bandeja a gente consegue ter uma alta densidade, mas uma densidade que ainda é fácil para se trabalhar, né? Não é aquela altíssima densidade. A gente está falando de 2 U's, a gente conseguir suportar até 144 portas duplex, né? Ao invés de 96. Então, você acaba ganhando um U por DIO. Esse DIO está sendo muito bem aceito em ambientes de alta criticidade, como data centers. Esses são os nossos módulos. Tá? A nova família que suporta o MPO de 24, você mantém a mesma polaridade, né? No caso é beta que nós trabalhamos. Antigamente você invertia um dos módulos para casar, né? Alfa e beta. Com essa nossa nova solução, não é necessário. Tá? Isso é feito dentro do módulo mesmo e com o trunk cable. Então você mantém ali os mesmos módulos, o trunk cable e os mesmos flat cords em ambas as extremidades, facilitando bastante um projeto que a princípio pode parecer um super desafio, né? 46 gigas. Com a nossa solução, isso acaba simplificando bastante. Então, nossos diferenciais, né, em relação ao método B melhorado, ultra baixa perda, o AM5, tá? Para novos projetos, sempre é interessante a gente mostrar para o cliente que existe o AM5 e quais são as principais vantagens, tá? O AM4 hoje é o mínimo, porém o AM5 é sempre importante a gente mostrar que é a última tecnologia. E também por parte de monomodo, a gente também desenvolveu a nova solução ultra low loss em monomodo, onde a gente melhorou as questões da reflectância, né? No caso, a perda lá do retorno. Então, a gente estaria de ponto 25 para ponto 2, onde a gente tem um desempenho melhor, principalmente aplicações em monomodo, elas são bem sensíveis em relação à reflectância, né? Então, essa é a nossa nova solução. Há questões da garantia, né? Nós sempre temos 25 anos de garantia, não somente de produto, mas também de performance. Então, nós temos um documento que chama Performance Specification, onde nesse documento você consegue visualizar a velocidade que você precisa, a aplicação que você precisa, né? Por exemplo, 40 GB ou Fibre Channel, o tipo de fibra, o número de conexões e qual é a distância máxima que você consegue chegar. Então, esse é um documento muito importante na hora do projeto. Você já consegue identificar para um projeto específico qual é a fibra, o número de conexões com os dados dessa documentação.
Tudo isso vai ser, claro, coberto pela garantia Sistemex de 25 anos. Para garantia, a gente sempre exigia que se preenchesse o link Loss Calculator, que é uma planilha lá no nosso site da Consco, onde você colocava o tipo de fibra, o número de conexões, a distância e ele ia dar a perda máxima, tá? Que é uma perda mais rigorosa até do que os padrões de norma. Tá? Então a gente sempre trabalha com uma margem maior, né? Isso, antigamente, para o nosso processo de garantia, nós pedimos de forma separada os testes em formato original do equipamento, né, no caso, .flw lá da Fluke, e também a planilha em Excel do Link Loss Calculator. Foi feita uma parceria global com a Fluke, onde nós inserimos, né, nos novos equipamentos o Link Loss Calculator. Então, você já vai conseguir definir esses padrões no momento do teste, né? Ou já deixar setado para os equipamentos esses parâmetros que antes teriam que ser feito de forma separada. Né? Esse ponto o Richard vai também abordar na apresentação dele. Então, só para vocês terem uma ideia, já sairia, né, o relatório de acordo já com as perdas definidas pela solução Ultra Loss Systemex e quais são as aplicações que você vai conseguir rodar com aquela perda, né, naquele canal. Então, isso aí é bem interessante. Aqui nós temos o exemplo, né, do Performance Specification, aquele documento que eu comentei com vocês. Se vocês também tiverem interesse em ter essa documentação, eu fico à disposição, né, vocês vão ter o meu contato. E essa aqui é a nossa família, né? Então, a família das bandejas, os novos módulos e os trunk cables de 24. Bem, pessoal, esse aqui é o meu contato, né? simone.vieira@conscope.com. Esse é meu telefone. Também tem o WhatsApp, que hoje a gente acaba utilizando bastante. E eu fico à disposição, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida. E eu passo agora a palavra para o Richard. Obrigado, Simone. Eu preciso que você clique na parte dos participantes. Então, precisa encerrar a sua apresentação, clicar com o botão direito no meu nome para colocar eu como apresentador. Eu não consigo me colocar mais como apresentador, só pode ter um apresentador, né? Pronto. Perfeito, perfeito. Então, a ideia, enquanto eu vou colocando aqui a apresentação, a ideia desse webinar era justamente, com a ajuda da Conscope, né, como fabricante de cabeamento, fazer com que a gente pudesse ter essa noção de cabeamento, ou seja, não só do equipamento de teste, mas também do cabeamento sendo posto, né, nos clientes. Então, para não deixar eu mentir sozinha, né, então tem a Simone para me ajudar aqui. Mas, então, como vocês puderam perceber, existem várias opções. Basicamente, a grosso modo, até os 10 GB, muita gente consegue tranquilo no cobre. Então, 6A, a gente sabe que é a categoria no cobre que consegue performar em 10 GB. O custo dela comercialmente é compatível para se utilizá-la, mas as distâncias começam também de novo a ser um empecilho. Então, hoje, para quem tem as suas redes e quer rodar até os 10 GB, se não tem limitação no comprimento, vai no 6A tranquilo. Passando por materiais de categoria 7, 7A, 8, o que a gente tem visto na Fluke é que esse material tem ficado caro demais. E aí a gente vai para a fibra. A fibra tem caído muito o valor dela. Inclusive, eu entrei aqui no site fs.com, lugar que eu conheci recentemente. Vejam que uma GBIC para 10 GB caiu bastante o valor. Isso estava com acho que $59 no começo do ano passado, já está em $16. E uma GBIC para 100 GB no site desse mesmo fabricante, $99. Então você vê que financeiramente, pelo custo só da GBIC, por exemplo, não compensa comprar 10 GBICs de 100 se você já tiver uma demanda para os 100 GB. Já pode comprar uma SFP de 100 GB, onde você já vai rodar toda essa velocidade. Eu estava tentando abrir aqui o site da Fluke Networks, porque muita gente tem dúvidas, gostaria de ter esse material. No site da Fluke Networks, na parte de suporte e downloads,
quando você seleciona qualquer um dos produtos de certificação, dá para baixar os limites da certificação. Então, só clicar aqui, da luz atualizações. Desculpa que a internet não é tão boa aqui, estou num quarto de hotel e obviamente nunca é tão agradável. Mas seleciono qualquer um dos meus certificadores, obviamente da família mais nova, que são os que estão sendo atualizados, né? Você consegue esse arquivo aqui do Versive Limit Lines. Ele ainda não atualizou porque acabou de subir a versão 6.0. Desde a versão 5.0 tem o Link Loss Calculator no equipamento de vocês. Desde a versão 5.5 já entrou a fibra, o M5. A gente acabou de lançar a versão 6.0 no site. Logo, em breve, vai ter a versão de Limit Lines. E esse documento aqui tem todos os valores de perda para todas as normas existentes, tá ok? Mas, voltando à apresentação, eu não vou falar tanto do Link Loss Calculator nessa apresentação, porque a Simone já mostrou para gente. No frigir dos ovos, na prática, o pessoal vai acabar me ligando. Então, para quem quiser mais informações, tem aí o site que é flugnetworks.com, não é flug.com, alguns ainda acabam se atrapalhando, a maioria do que está aqui é o pessoal que eu acho que já conversei, já vem me escutando há algum tempo, já recebi uma visita minha, acho que já sabe disso. Então, portfólio da Flug é basicamente a parte de comunicação e dados, a parte do meio físico, né? E o principal problema das fibras óticas são a sujeira. Então, sujeira é o principal problema. Não vou falar o sobrenome, mas o Alessandro está aqui, pode colaborar comigo, sabe? Tempo que a gente perde por causa de uma sujeira. Imagina no Link MPO, que tem várias fibras, vários núcleos, né, lá dentro da mesma fibra. E aí tem um núcleozinho lá sujo. O problema que não dá quando você não tem uma ferramenta para inspeção. O integrador que estava apoiando naquele caso não tinha a sua ferramenta de inspeção. Fui lá, o Richard, para mostrar como é que estava aquele conector MPO. Estava sujo, a gente usou limpador e assim, em questão de segundos, poucos minutos, a gente resolveu toda uma problemática de uma fibra que não subia, não certificava, não conseguia subir por causa de sujeira. Então, gente, principalmente em altas velocidades, quando a perda é muito baixa, muito baixa, a perda aceitável, sujeira passa a ser uma coisa crítica. Então, no passado, quando a gente tinha só 1 giga ou 100 mega, era tranquilo, você tinha um monte de sujeira, um monte de coisa, muita coisa sendo feita do jeito errado e subia, porque a permissividade com relação à perda era muito alta. Agora, quando a gente vai pensar em baixa perda, a questão da sujeira é crucial. Um ponto sujo, a média, ou seja, se você colocar o seu dedo, encostar seu dedo em um núcleo, num dos lados só, você já vai ter uma perda de mais ou menos na média 1,5. 1,5. 1,5 é a perda máxima permitida para um link de 100 GB. Ok? E aí? Inspeciona. Olha, essa aqui é uma fibra que estava suja, aí você usa o limpador e aí continua sujo. Então não adianta só limpar. É importante inspecionar, é importante ter a certeza de que está limpo. Se puder, esse equipamento que é o FI500 não tem a capacidade de fazer uma análise automatizada, que é a tela da esquerda, existe obviamente equipamentos melhores como o FI7000, que vão fazer essa análise segundo o IEC 61300. E aí, graduando esse cara, você vai ter essa noção se está bom ou não. Obviamente ele vai fazer essa detecção para multimodo, para monomodo, tem regra para cada uma dessas zonas, né? Só, obviamente, se a limpeza seca falha, usa a limpeza molhada. Também já tenho ensinado o pessoal que dá para utilizar a caneta solvente, que é da foto da esquerda, junto com os limpadores de clique. Você pega essa caneta solvente, pinga ela, molha ela no limpador de clique, dá um clique para molhar e dá mais um ou mais dois cliques para secar, fica uma limpeza muito mais profunda, tá ok? Se for usar o cubo, use em 3 direções diferentes. E aí você tem finalmente um que passa. Quando você vai pensar no MPO, você pode comprar então a ponteira da mesma câmera para MPO. Só que eu sempre recomendo que você use o carinha da direita. Vejam que esse carinha da direita não só tem em cima o cara que vai rodar no eixo X, mas ali na lateral ele tem um cara que vai rodar o eixo Y. Mesmo se você for rodar com uma fibra de 12 núcleos, compre essa ponteira. Essa ponteira você vai conseguir ver a de 12 e a de 24, 12, enfim, você consegue ver todas as fibras, porque ele consegue correr tanto o eixo X quanto o eixo Y, tá ok? Estou falando tanto de limpeza porque é o que tem acontecido na prática. Sujeira faz com que a fibra não suba, ok? E aí,
quando precisar, você pode usar também a caneta solvente no limpador de MPO. Só que, gente, muita gente esquece que a tampinha das fibras não são garantia de sujeira. Então, a própria sujeira pode estar dentro da tampinha, seja do MPO ou seja das fibras simplex. A hora que você limpa, se você vai e põe a tampa de novo, só que você está evitando é o contato mecânico, não a sujeira. A sujeira pode estar lá dentro. Então, depois de ter limpado, já pluga ela no lugar que precisa ser plugado. Não deixa ela avulsa por aí, não vai colocar a tampinha de novo, porque ela pode colocar a sujeira de volta, tá ok? Então, olha lá. Uma imagem que eu salvei, justamente onde a sujeira estava no núcleo. Então, Lady Murphy, né? Se algo puder dar errado, vai dar errado. Eu inventei a Lady Murphy aumentada, ou augmented. Se algo puder dar errado, vai dar errado da pior maneira possível. E aí a sujeira vai para onde? Vai justamente para o núcleo. Para quando você for trabalhar com conector APC, precisa ter também um acessório especial para isso, tá ok? Porque, obviamente, os faces de luz, eles vão trabalhar de uma maneira diferente. Então, o APC é muito legal, muito bacana, diminui enormemente a perda por retorno ou as reflexões. Para trabalhar no MPO, se você trabalhar em monomodo, obrigatoriamente a sua fibra ela é APC, tá ok? Esse é o padrão. Nem sei se dá para pedir fora disso, mas se você pede uma fibra MPO APC, monomodo, ela já é APC. Então as ponteiras para enxergar o APC elas são diferentes. Percebam que existe um pequeno ângulo, né, para que você consiga focalizar de forma correta. Se você não usa o conector correto, veja no lado esquerdo que você não consegue enxergar o que está acontecendo. Fica difícil você enxergar alguma coisa. Do lado direito você tem a visão correta, né? Então você tem lá entre os dois núcleos, por exemplo, você vê todo o material plástico corretamente sendo mostrado, tá ok? É importante, eu sei que vários aqui são clientes, não têm os seus equipamentos, a maioria tem o equipamento, a maioria daqui é um integrador, vai ter o seu próprio equipamento, vai trabalhar com o equipamento. Mas é importante para quem não é, né, o integrador, como é que faz para ler um relatório. Tier 1 é o obrigatório, você vai fazer o teste de perda de comprimento de polaridade, e aí você vai receber um relatório como esse. Passa, beleza, vamos embora. Agora, detalhes são importantes. Além de saber se o teste passou, sim, saber qual que é a norma que foi utilizada, qual que foi a data de calibração? Qual que foi a configuração? Vejam que esse link está me avisando que tem dois adaptadores, nenhuma emenda, conectores LC. A referência bate com a referência necessária para esse tipo de referência desculpa, o método de referência de um jumper? Sim, esse caso bate. A data de calibração, aqui no formato americano, 17/11/2015. Até quando eu podia usar esse equipamento? Eu podia usar ele até o dia 16/11/2016. Vejam que aqui ele foi realizado o teste no dia 31/5. Ok, está dentro ainda. Ver se a versão do equipamento está atualizada. A gente sabe que hoje não está mais, eu já mostrei para vocês que já estão na versão 6.0. É sempre importante também estar na nova versão. Mas tem muitos outros detalhes que os clientes acabam não se atentando. Se você não colocar o tipo da fibra correto, vejam que aqui o índice ótico de refração ele é somente um efeito do tipo da fibra que eu vou alimentando. E a largura de banda também. Na parte de baixo, nesse rodapé aqui, essas aplicações vão ser baseadas nessa largura de banda e os valores de perda e comprimento que eu tenho colocadas aqui, tá ok? Então é muito importante que todos os detalhes sejam feitos de forma correta. E, obviamente, sempre receber os arquivos em FLW. É uma maneira segura de você ter um arquivo criptografado e saber que ele não foi alterado por ninguém. Então, esses são os detalhes, obviamente esse material vai ficar para consulta, esses pontos os mais importantes que devem ser visualizados. Como que uma perda é medida? Basicamente você tem que ter uma referência, e tem muita gente fazendo do jeito errado. Esse é o método de referência de 2 jumpers. Quando você faz isso, você vê que tem um acoplador lá no meio e você tem 3 conexões entre a fonte e a entrada do medidor óptico. Tendo 3 conexões, quando você vai fazer uma medição de um link, um desses caras não entrou na conta. Vejam que agora, entre a fonte de luz e o medidor, você tem 4 conexões. Se na minha referência eu tinha 3, o que eu estou medindo é o quê? Medido menos referência, o que está sendo testado, então é apenas um dos meus conectores, tá ok? Então, para diminuir a incerteza de qualquer sistema de medição, em multimodo principalmente,
você precisa fazer sempre a referência de um jumper, usar uma fonte de LED, usar bons cordões de teste e ser compatível com o SecuriFlux. As normas já falam disso há muito tempo. Desde 2015, a TIA, que foi a última, já colocou que é obrigatório usar os cordões com SecuriFlux. A ISO já falava isso desde 2008. Calculando o limite da perda. Infelizmente, ou felizmente talvez, os limites de velocidade da aplicação e das categorias, né, de cobre estão muito ligadas, né? Então a gente sabe que hoje, categoria 5E pode rodar até 2,5. Categoria 6, homologados pela I3E, até 5 GB. E o 6A até os 10 GB. Então essa relação categoria no cobre com a aplicação, a velocidade, está intrinsecamente ligada. Ninguém compra um link de categoria 6A para ficar rodando 1 GB. Bom, não deveria, né? Porque está pagando caro para isso. Agora, quando a gente vai para a fibra, aí você compra uma fibra OM2. O M2 roda 10 GB? A resposta é depende. Depende do quê? Depende do valor de perda, depende do comprimento, depende dessas variáveis. Você pode conseguir a 10 GB. Então, se você conseguir uma perda menor do que 2,56 e conseguir um comprimento menor do que os 82 metros, você consegue rodar 10 GB em OM2. Então, essa relação na fibra ótica da norma com as velocidades são duas áreas distintas. Existe uma intersecção entre elas, mas ela não é dentro uma coisa da outra, não está ligada. Ela é uma zona onde você pode, por exemplo, com o Link Loss Calculator, por exemplo, criar um limite customizado. Um exemplo é, na leitura básica da norma, se você for contar conexões, 0,75 para cada conexão. Se você faz essa conta, 4 conectores estão presentes aqui, mais a perda por 300 metros de fibra ótica aí, você tem um limite pela TIA de 3,90. Se você faz isso e mede esse link, ele dá 3,80, o que acontece? Esse link passa, mas ele não vai rodar 10 GB. Opa, desculpa, acabou desformatando aqui. Está escrito 2,55 o valor aí para 10 GB SR. Aquela mesma GB que a gente viu lá no site da FS. Então, esse link então eu tenho aqui um link que eu certifiquei pela TIA que passa, que não vai rodar 10 GB. Por quê? Porque eu conferi dessa maneira. Uma das primeiras customizações que a Fluke já colocou foi o quê? Em vez de colocar aqui 4 conexões, eu mudo lá no conector para módulo MPO. E ele me pergunta quantos módulos você tem? Eu tenho 2 módulos, 0,75 para cada um. Muito bem. 1,5 para os conectores, mais o 0,90, você tem então 2,40 como limite pela TIA. Então, se tiver qualquer coisa acima de 2,40 vai dar falha, se tiver qualquer coisa abaixo de 2,40, eu tenho um passa. Logo, o limite para 10 GB SR casa, né, com esse valor. Mas isso já é uma customização que já tem algum tempo. Agora, quando você vai trabalhar com cassetes de alta performance, então os fabricantes, como a gente já viu na Conscope, tem uma linha chamada de Ultra Low Loss. Quando eu vou usar uma linha como essa, eu posso projetar mais coisas no meu link porque eu tenho uma baixa perda estimada. Eu estou esperando ter uma perda muito menor. E a própria Conscope não aceita se você entregar uma certificação dentro dos limites da TIA. Por quê? Porque a TIA é fraca para eles. Eles são muito mais rigorosos nos valores desses componentes de ultra low loss. O que eles querem ver com vocês? Eles tinham lá o site, agora está dentro do próprio equipamento. Eles querem que o seu link seja certificado segundo o que eles colocam como sendo os valores de perda, que é um valor muito mais rigoroso que o valor de norma, ok? Essas customizações poderiam dar trabalho. Vejam, por exemplo, esse link. 2 links em MPO, então cassete com os seus MPO por trás, e aí eu tenho um cross connect em LC. Nesse caso, por exemplo, 0,65, 0,65, 0,65, ferrou. 6 dB de perda. Está muito longe de rodar qualquer coisa perto dos 10 GB. Se eu coloco ainda assim o 0,75, ainda assim eu não consigo rodar 10 GB. Então, por isso que a importância de trabalhar muito bem os seus projetos, de forma que você possa rodar a aplicação necessária e você possa ainda garantir coisas futuras. É isso que é o nosso trabalho
em redes, a gente poder garantir que aquele meio físico vai poder performar mais coisas no futuro. Então, ela mostrou lá no M5 a nova tecnologia para a modularização dentro do multimodo. Ela não falou hoje, mas já falei em outros webinars, a questão, por exemplo, do PAN 4, uma forma de, não vou dizer multiplexação, mas modularização do sinal com base na potência. Então, se eu tenho agora o sinal sendo transmitido 1 e 0, 1 é bit, 0 não tem o bit, então bit 0, né, eu mando nada de sinal. Quando eu passo para o PAN 4, eu tenho 2 bits sendo transmitidos para cada ponto de luz. Então, no primeiro ponto de luz, onde não tem luz nenhuma, 0, 0. Quando eu passo para um pouquinho mais de sinal, eu tenho 0, 1. Um pouco mais de sinal ainda, 1.0, 1 e 0. Se eu tenho a luz totalmente cheia, eu tenho o bit 1 e 1. Então eu tenho o dobro de informação dentro de um link. Quando você vai misturando essas tecnologias, você acaba tendo muito mais complexidade. Então, para quem tem a fibra M5, o que eu faço? Ah, eu tenho que comprar um novo equipamento? Então, a boa notícia é que você não precisa comprar um equipamento, porque dentro da fibra multimodo existe uma curva característica, você testa no lambda de 850, testa no 1300 e tudo isso está dentro da mesma curva característica. Lá no monomodo, a gente sabe da questão do pico d'água, a gente sabe que precisa ser feito um teste lá no 1390, 1515, que é a região que a gente precisa ter certeza que não tem problema. No multimodo, não. Então, no monomodo é importante, quando você vai trabalhar em redes modularizadas, que você faça o teste nesses comprimentos de onda. Normalmente a gente faz o teste no 1410, para você saber se lá tem algum problema no pico d'água, que é normalmente onde a gente vai transmitir em redes modularizadas. No multimodo, não. Então, no multimodo, você testa só os dois extremos e tudo está dentro. A má notícia é que eu não vou vender nenhum equipamento novo, né? Mas seguimos a vida. Então, para testar no MPO, qual que é o importante? Se eu já tenho meu certificador, vou falar mais para frente do certificado de um Power Meter para MPO, mas se eu tenho já o meu certificador, por que eu vou comprar um equipamento novo? Até porque é muito caro, né? Mas eu posso utilizar o mesmo certificador, obviamente eu vou perder um pouco mais de tempo, mas é importante que você compre então esses cabos de fan-out. Eu recomendo que você faça isso e não inclua cassete, porque o valor da perda do cassete é muito alta. Então, colocando cabos de fan-out, você quer medir o quê? Você quer medir só o tranco MPO. Você vai fazer referência de um jumper, vai colocar o segundo cordão, vai testá-lo, vai referenciá-lo novamente, vai colocar o terceiro cordão, vai testá-lo e vai referenciá-lo novamente. Você vai fazer a referência de 3 jumpers. Ao fazer a referência de 3 jumpers, percebam que o que eu vou medir tem 6 conectores lá no meio. E o que eu estou referenciando tem 4. 6 menos 4, 2 conectores estão sendo testados. Quem são os 2 conectores que estão sendo testados? São os conectores da MPU. Então, esse é o jeito que eu espero receber numa certificação para garantir que todo o procedimento foi feito de forma correta. Percebam que o primeiro link tem os seus valores de perda, mas tem lá o valor de referência, um valor de referência bom. Depois eu coloco o segundo cordão e eu tenho um outro valor para referência, um valor de referência bom. E aí, obviamente, o último caso é a minha referência de 3 jumpers, onde eu tenho esse valor de perda sendo reportado, tá ok? Então, essas conexões que vão ficar do meu LC com o cabo de fan-out, porque o meu cabo de fan-out vai embora, não vai ficar para o cliente. Aí sim, eu estou desconsiderando. Ah, Richard, não, o meu cliente está aqui já investindo num backbone em MPO, porque é isso que a gente está falando para você, que as fibras MPO são, teoricamente, o melhor jeito, o jeito mais barato e mais seguro de você já começar a migrar as suas fibras para alta performance. Então, hoje você já planeja elas em MPO, sugiro, sinceramente, que você escolha as fibras de 12 núcleos e não a de 8. A de 8 é só você pensando no 40 GB hoje, para rodar depois os 100 GB, você vai ter que trabalhar uma forma bem mais complexa para poder trabalhar. Então, eu não gosto muito da ideia de trabalhar com as fibras de 8 núcleos. Eu prefiro que vocês invistam na fibra de 12 ou na de 24, como a Simone bem lembrou, para você já rodar numa fibra só, TX e RX, com uma fibra só, né, as 24 lá, mas não recomendo você trabalhar com a de 8. Mas, enfim, é uma escolha de vocês, mas trabalhar com MPO. E aí, Richard, o meu cliente, ele já está usando aqui, já deixando direto esse MPO,
rodando vários links em paralelo hoje, porque os ativos deles são de 10 GB. Então, eu já estou deixando aqui o MPO. Se você já está deixando para o cliente o MPO com os cabos de fan-out, você volta a testar o link em um jumper. Por quê? Porque os fan-outs vão ter que ser testados. Então, essas conexões que agora estão excluídas vão ter que entrar na conta, tá ok? Então, tem que saber com detalhes o que você precisa entregar para o cliente, tá ok? E o Multifiber, que é o nosso MPO para que você teste o seu link, o seu tronco, mas, mais uma vez, precisa fazer referência de um jumper. Então, eu faço a minha referência desse jeito, eu coloco o segundo cordão, eu testo esse segundo cordão, mas não referencio, ligo o meu cordão a ser testado, o meu trunk cable, né? E aí sim eu faço o teste, tá ok? Então, mesmo com o Power Meter, seja de qual for, nesse caso para MPO, eu também devo trabalhar com a referência de um jumper. Tá legal? Muito bem. Bom, para quem for trabalhar com o de 8, 16, 24, enfim, coisas diferentes, aí vai ter que usar esses cabos também, cabos de fan-out MPO, no caso, né? E fazer referência de 3 jumpers. Tier 2, o OTDR é o cara que vai ser incluído no Tier 2, então o Tier 2 você faz o teste de OLTS, perdão, correu rápido demais, você faz o teste de OLTS mais o teste de OTDR. A importância desse teste é que você faz uma caracterização da fibra. E aí olhando para esse traço OTDR, e aí, tá bom ou tá ruim? Alguns que já estão mais experientes, eu, Richard, sou bem sincero, demorei quase 3 anos para olhar um traço, qualquer traço, e saber exatamente o que estava acontecendo. Agora, e aí? Esse link tá bom ou tá ruim? É meio difícil para quem não sabe, que não está acostumado a trabalhar com traço de OTDR. Nossa, Richard, mas você está falando de redes de alta velocidade e falando de OTDR? O que uma coisa tem a ver com a outra? O OTDR não é para fibras distantes, coisas de operadora? Não. O OTDR da Fluke foi desenvolvido para data center. Vejam só o que ele coloca aqui para gente. Então, o meu OTDR, vejam que eu tenho aqui um link curtíssimo de 1.14, eu já tenho a correta caracterização desse link. Se eu lá atrás vou fazer um teste de LTS e não sei que tem o meu link, rodo primeiro um OTDR, faça a correta caracterização e eu tenho um equipamento que tem o único equipamento do mundo que tem uma zona morta de apenas meio metro. Por isso que eu falo que o meu equipamento foi desenvolvido para data center. Esse é o meu mundo. Eu nem trabalho no mundo das operadoras. Eu nem tinha equipamento, na verdade, spoiler aqui, né? Eu vou lançar no dia, não lembro se agora é 28 ou 29, agora desse mês de outubro, vou lançar o primeiro TDR da Fluke para a planta externa. Mas o meu OptiFiber foi desenvolvido para data center. E aí a gente olha esse link aqui. A gente sabe que o hardware da Fluke é excelente. Os valores de perda que são mostrados aqui estão muito próximos do valor do Power Meter. Se você faz tudo certinho, né? Vejam aqui que eu tenho a primeira fibra cinza, a última fibra também cinza. Essas são as fibras de lançamento e de final, compensando o meu link. Então eu tenho aqui uma perda total de 2 decibéis. E esse link aqui, perda total de 2 decibéis. Se eu fizesse um teste com o Power Meter, o que ele diria? Ele diria passa. Então, se a gente usando a norma TIA 568, que diz que é 0,75 para cada conector. Percebam que aqui eu tenho 4 conectores. Só de conector eu tenho 3 decibéis de perda aceitáveis pela norma. Mais a fusão que seria 0,30, 3,3. Para 100 metros seria 0,30 dB de perda. Você tem 155, vamos arredondar isso para 0,40. Então, 3,3 mais 0,40, a gente está falando de 3,7 dB de perda permitido pela norma. Então, se eu testar com o Power Meter e desse um valor abaixo dos 3,70, eu teria um passa. Vejam que está dando 2 decibéis de perda total, ou seja, o Power Meter de energia passa para esse link. E por que o TDR está dizendo falha? Porque tem um carinha aqui, um pontinho só, que é essa minha fusão que está dando 0,80, não está dando 0,30. Então, eu tenho a correta caracterização e eu tenho também o quê? Eu tenho a exemplificação se um dos meus pontos era um ponto de possível falha. Então eu não posso aceitar esse cara aqui, e é o que os grandes bancos já estão fazendo. O Tier 2, o pessoal lê as normas, né, vive norma, sabe que o Tier 2 tem esses valores, além, obviamente, da perda por retorno, que vai ser importante acima dos 10 GB, não é o tema. Acho que foi um dos primeiros webinars que eu fiz lá no comecinho, explicando, né, por que da importância da medida de perda por retorno. Quem sabe depois eu volto a falar sobre esse tema, mas o TDR é o único que faz essa medida, e aqui a gente tem corretamente caracterizado e mostrando que essa fusão tem que ser refeita. Por quê? Porque ele é meu copo quase cheio. Se lá no futuro eu tenho essa fibra rompida, eu tenho qualquer tipo de problema, eu tenho que refazer uma outra fusão, e esse link passa a não passar, poxa,
Se lá atrás, usando o meu power meter, ele passa, aí depois essa fibra rompe, eu faço uma fusão, e agora eu uso o meu power meter, a fibra falha, e de repente essa fusão foi muito bem feita. Você fica achando que o problema está onde? Na fusão nova. E não é. Olha só, a minha fusão antiga era o meu problema. Tá ok? Então, a TIA já fala que o uso da fibra de lançamento e a fibra de final é obrigatório para que você tenha os valores de perda do primeiro e do último conector. Se você não usa a fibra de final e o pessoal ainda está tentando digerir essa informação, a perda do último conector precisa ser medida. Então, tudo que está ali no meio é o link do meu cliente. Eu preciso medir tudo isso. Se eu não coloco a fibra no final, eu não tenho esse delta, ou seja, qual é a reflectância antes, qual é a reflectância depois, esse cálculo da minha perda. Para quando você vai fazer uma medida com o TDR, também é extremamente importante que você faça nos dois sentidos. Veja que eu testando por um sentido, falha. Testando pelo sentido, falha. O que está acontecendo? Existe a diferença do backscatter. Por exemplo, aqui eu estava testando uma fibra M3 e M4 e a diferença das velocidades, indo da M3 para M4, eu tinha um ganho. Então vejam que eu tenho lá uma perda negativa. Quando eu venho ao contrário, da M4 para M3, eu tenho uma perda excessiva, que era o meu ponto de falha, mas é um falso falha. A hora que eu junto os dois resultados e faço uma média bidirecional, o que acontece? Eu tenho um passe. Então, mesmo que eu pegue um equipamento, então hoje todos os OTDRs conseguem fazer médias bidirecionais. É que a diferença dos outros equipamentos você precisa ir para o software. Então, no computador você saiu do campo, foi para o computador e lá no software você descobriu se passa ou falha. No da Fluke, você faz o teste de um lado, faz o teste do outro e na tela do equipamento ele vai fazer para você essa média bidirecional e já vai dizer se passa ou falha. Aí fica um resultado no teu equipamento para o link inteiro de passa. Embora você tenha lá o OTDR por um lado, o OTDR do outro, os dois vão estar como falha. No sumário, ou seja, no total do relatório, ele vai dizer passa, porque a média bidirecional é o valor. É assim que eu chego mais perto do valor de medida do Power Meter. Para quem puder, estiver trabalhando com fibras TX-RX, pode utilizar a tecnologia do Smart Loop. A única coisa de hardware que você vai ter que comprar mais é uma outra fibra de teste para fazer o loopback. Cuidado com essa fibra de loopback, então todo mundo recebe um equipamento novo hoje com fibra de lançamento SCLC. Para fazer o loop, você precisa comprar uma fibra de loopback que tenha as duas conexões exatamente casando com o seu link, tá ok? Então, no caso, quando você receber a fibra SCLC, você consegue testar tanto SC quanto LC. É só trocar o lado que você vai conectar. Só que se você está testando LC aqui, a sua fibra de loopback tem que ser LC-LC. Se você for testar o SC, a fibra vai ter que ser SC-SC. Então não dá para trabalhar com SC-LC, porque você não vai conseguir colocar nessa fibra, tá ok? E aí na hora de fazer o teste, você vai correr o seu teste na parte de cima no Smart Loop, nas duas fibras numa direção. Enquanto embaixo você está testando uma fibra só numa direção. Você troca a posição, uma fibra vira lançamento, outra vira final, e você testa as duas fibras no outro sentido. Acabou. A parte de cima, o cara já pode salvar, já pode ir embora, já terminou com esse link. O que o cara de baixo tem que fazer? Tem que ir lá para outra extremidade, fazer o teste nessa fibra, nesse outro sentido, testar a outra fibra no outro sentido, obviamente depois de ter corrido por todo um espaço, de sei lá quantos metros, para respirar, e aí sim ele tem o resultado bidirecional. Então, mesmo que você use somente fibra de lançamento de final, testando dois sentidos, mas salvando com o mesmo nome, avisando que você está em extremidades opostas, o equipamento faz a média bidirecional, tá ok? Como é que ele faz no Smart Loop? Ele simplesmente sabe que a primeira fibra, se eu me lembro bem, vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, a primeira fibra é a fibra de lançamento, essa última fibra é a fibra de final, e essa fibra que ficou no meio é a minha fibra de loop. Essa que fica em rosinha aqui. Então, ele consegue caracterizar corretamente essa fibra, sem problemas algum. E aí, como vocês podem ver, percebam que nem 0,33 para esse conector, nem menos 0,20, o mesmo conector, o valor correto é 0,07. Mas também percebam, vejam lá, overall loss, ou seja, perda total. A perda total é diferente testando por um lado ou testando pelo outro. Porque o material é um silício, não é vácuo. A luz não corre no vácuo. Tem silício ali dentro, lá correndo silício. E é um material que tem uma dopagem. Então, quando você medir uma fibra por um sentido, seja com Power Meter, seja com TDR, sempre vai dar uma diferença de perda. Perdão. Sempre vai ser diferente. Percebam que na média bidirecional o valor está diferente. Esse é o valor que vai chegar muito mais perto do valor de um Power Meter. Tá ok? E se eu quiser testar com o TDR, a minha dica, acho que é a última coisa que eu vou falar hoje,
com relação ao cabo de fan-out. Então, lá no Power Meter, você sabia que você tinha que pegar uma fibra, um cordão em fan-out, né, um cabo de fan-out, para fazer o set em Power Meter. Já pega um cabo de 30 metros, porque esse cabo de 30 metros você já consegue também utilizar para um OTDR, tá ok? Então, precisa também de fibra de lançamento. Só que aí, em vez de pegar, você pode, né, obviamente, pegar a fibra de lançamento mais um cabo de fan-out. Só que aí, o que vai acontecer? Se você usa a sua fibra de lançamento lá de cento e poucos metros, mais o cabo de fan-out, o seu cabo de fan-out vai entrar reportado na perda. Se você usa um cabo de fan-out de 30 metros, você consegue compensar ele. E aí, quando você compensa esse cabo, ele não entra na medida. Esse que é a jogada legal, entendeu? De você usar esses 30 metros num cabo de fan-out. O cabo de fan-out não vai entrar para o teu cliente. Ele vai ficar considerando o quê? Do MPO para frente. E aí você usa como recebimento o outro cabo de fan-out também de 30 metros. E aí fica reportado o quê? Só essa parte do meio, só o link MPO, tá ok? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Acho que é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Muito bem, aqui só mostrando a aquisição das fibras óticas, a gente não foi de propósito, era o que a gente estava esperando exatamente um traço como esse, né, tudo limpinho, mas acabou esbarrando com um pontinho aqui, que era isso. Quando a gente foi olhar no microscópio, era basicamente aquela imagem, né, que eu salvei do núcleozinho que estava com o pontinho no meio. Isso durante que a gente estava brincando nossos testes, não era nenhum cliente estava aqui sendo aferido, não. Tá ok? Então, limpem sempre. Obviamente é importante que você inspecione. Essa era uma fibra que tinha acabado de sair do saquinho. Nossa, mas o fabricante está entregando fibra suja. Lembrem que aquela tampinha não garante que você não tenha sujeira, só garante contato mecânico, que você não vai esfolar a tua fibra, não vai bater a fibra, não vai trincar ela. E aí eu uso o limpador. E depois o limpador, ó que beleza que fica. Então não significa que você usou o limpador que está limpando. Olha, a mesma coisa quando a gente pega um vidro, né? Eu costumo brincar de colocar minha mão engordurada no vidro de uma sala de reunião e aí fica aquela minha mão lá marcada no vidro. Aí eu pego só um pedaço de pano, um pedaço só e não limpo corretamente, não limpo todo ele. E eu pergunto pro pessoal: e aí, pessoal, tava sujo? Tava. Eu limpei? Alguns dizem: não, você limpou, você tentou, mas não tá limpo. Como é que você sabe que não tá limpo? Ué, tô vendo que tá sujo. Ah, você tá vendo que tá sujo? Por que você não faz a mesma coisa com a fibra? Usar o Linkor Life, então esse é o recurso para quem já tem o Versive, né? Já pode utilizar gratuitamente. Usem, é um jeito seguro de você manter, né, o sistema, as suas certificações salvas. Se esse equipamento dá problema ou é perdido, você não perdeu suas certificações, o seu trabalho inteiro. Mas também é um jeito de você garantir a alta performance também com o equipamento, né? Então, enquanto o técnico está em campo, eu já recebi todas as minhas certificações direto do campo. E aí eu já tenho como gerar o relatório para o meu cliente enquanto o técnico ainda está em campo. Se o cliente reclamar de qualquer coisa, o meu técnico ainda está em campo. Então, é um jeito de você garantir muita coisa nesse meio tempo. Obviamente, depois de terminar um trabalho, o cabista, né, não tem que voltar para a empresa para baixar os relatórios. Ele já consegue sair de um projeto direto para o outro. Por quê? Porque ele vai jogando tudo para a nuvem. Então, conclusões. Os links MPO são o que devem ser planejados para os backbones das empresas. Hoje você já consegue trabalhar em 10 GB, como eu falei, recomendo que vocês trabalhem com a fibra de 12 ou de 24, para você já trabalhar hoje com os 10 GB. Você pode migrar para o 40, mas você pode migrar para os 100 GB. Se você trabalhar com fibras de 8 ou 16, você só vai conseguir trabalhar dentro dos 40 GB, tá ok? Teste de nível 1 é importante, que você trabalhe com o jumper. Se você for trabalhar com o MPO, aí vai ser o método de 3 jumpers, mas antes de fazer, inventar da sua cabeça que, eu vi o Rich falando que era 3 jumpers, para isso, isso e isso. Pega uma autorização com o fabricante, liga lá para Simone, olha, vou fazer um link MPO. Você lembra que é 3 jumpers, né? Vou mandar uma certificação para você de 3 jumpers para você fazer a garantia desse link. Simone vai dizer o quê? Sim, você está correto. Realmente, para esse projeto aí, você vai trabalhar com 3 jumpers. Pega uma confirmação antes e você vai trabalhar com 3 jumpers. Porque senão, se você manda qualquer coisa, o que normalmente a gente está esperando? Tanto eu quanto ela, a gente está esperando receber sempre uma certificação de um jumper. Tá ok? Então, pega uma aprovação antes se você for trabalhar com qualquer coisa diferente de um jumper. No caso do nível 2, tem as suas fibras aí de 30 metros de fan-out para você poder compensá-las. Sempre trabalhe com o Linkor Life e inspecione. Eu deixei por último, mas eu acho o mais importante. Inspeciona, limpa. Se necessário, inspeciona e limpa de novo. Mas sempre inspeciona.
ficou lá para o final, não sei se eu consigo jogar aqui. Aqui o meu dado de contato, fiquem à vontade para salvar, tirar fotos, enfim, como eu já falei, esse material vai ser compartilhado com vocês. A gravação também vocês vão receber o link. Desculpa pelo tempo, a gente acabou extrapolando alguns minutos, né, do teu tempo, 6 minutos. Vou dar uma olhada aqui no bate-papo e na parte de perguntas e respostas, se existe alguma pergunta e resposta. Simone, se quiser já tirar também do áudio, enquanto eu vou abrindo aqui. Vamos lá. Tem perguntas. No chat não tem nada, quem quiser pode ir colocando aí, mas tem... A única pergunta é se ele consegue esse webinar. Ele está perguntando sobre a gravação. Então, sim, esse webinar foi gravado e vocês vão receber o link da gravação e vão receber o material da apresentação, né? Acho que é só... Mais uma vez, a gente agradece, então, pelo tempo de vocês. Agradeço a Simone e a Conscope por poder participar desse próximo webinar. Já vou dar o spoiler também do próximo. No dia 22 de novembro será o nosso próximo webinar. E esse webinar, obviamente, eu vou falar do nosso lançamento, o lançamento do novo OTDR da Fluke para a planta externa. Tem coisas muito legais, coisas que só a Fluke vai conseguir fazer com seus OTDRs. São bem bacanas, espero vê-los então no próximo dia 22, às 9 da manhã, para o nosso próximo webinar sobre esse novo equipamento que vai ser lançado no dia 29, se não me falha a memória, tá ok? Senhores, o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso próximo webinar. Simone, obrigado. Bem, Richard, muito obrigada. Agradeço a todos também que conseguiram participar desse webinar.